Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 30 de setembro de 2025, é terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que é o nosso deus da guerra, da luta, dos combates. No nosso mapa, ele pode falar sobre essa capacidade da gente de ir à luta, né? Essa força para lutar pelo que a gente quer conquistar. Ele também pode falar sobre a nossa capacidade de defesa, até no sentido mesmo do nosso sistema imunológico, né? De enfrentar. Por exemplo, né, esforços, né, essa necessidade de se esforçar no dia a dia, lidar com essas questões do cotidiano e também esse enfrentamento de doenças, né? Então, Marte também pode simbolizar isso, ele também pode ser um dos representantes da nossa vitalidade, para além do signo ascendente, que também representa isso, tá? Então, é muito essa nossa força para lutar, da gente direcionar, canalizar também a nossa energia. Marte, ele pode simbolizar muito a nossa agressividade, a nossa raiva, tá? Então, como que a gente direciona essa energia? Então, olha ali a casa, a área da sua vida onde você tem Marte. Olha o signo, que ali você consegue entender mais sobre essa expressão. E no céu de agora, Marte ele está no signo de Escorpião, que é um posicionamento muito bom para ele, porque Escorpião é regido por Marte. Marte rege Áries, rege Escorpião por domicílio e também Capricórnio por exaltação. O que que isso quer dizer? Que esses signos eles têm uma semelhança ali com as características de Marte, com a natureza de Marte, tá? Áries é essa ação mais direta, Marte essa ação mais estratégica, Capricórnio essa ação mais disciplinada, tá? Inclusive ontem a Lua em Capricórnio fez um sextil com Marte em Escorpião muito bom assim para essa direção, né? Me contem aqui se vocês iniciaram algo, fizeram algo, porque esse aspecto pode ter trazido muito essa capacidade mesmo de direcionar essa energia, tá? Então, deixa eu ver o que mais a gente pode falar sobre o céu do dia de hoje. Marte ele está relacionado com a cor vermelha. A gente pode pensar tanto em inícios, né, nessa abertura de caminhos, tanto também quanto cortes. Ainda mais que Marte está no signo de Escorpião, então esse corte do que está nos intoxicando, do que está nos envenenando, tá? E ao mesmo tempo também um agir é, que leva as emoções, sabe? Que canaliza as emoções também. E qualquer tipo de emoção, porque escorpião, muitas vezes, aquelas emoções que a gente esconde, as nossas emoções mais sombrias. Então, eu acho que. E tudo isso vira gasolina, sabe? Tudo isso vira matéria-prima ali para Marte. Uma associação também que a gente pode fazer com Marte é Ogum também. Então, representa também essa abertura, assim, de caminhos, né? Esses inícios que mais? Então, já mencionei, Marte e Escorpião vai falar mais é, dessa, desse tipo de Marte, assim, mais estratégico, né? Que busca um controle também emocional. Então, sabe a hora certa de agir, se controla, né? Não vou agir agora, agora não é o melhor momento, tá? Então, traz também essa força, de controle para nós, né? Essa capacidade de autodefesa, porque o Escorpião também, ele tem essa relação muito forte com entender sobre as suas vulnerabilidades, sobre a sua necessidade ali de preservar, né? Também de autopreservação, também de resistência. Então, acho que toda terça é um bom dia para a gente perceber quais são as nossas batalhas e pensando que está no signo de Escorpião, que é um signo das nossas águas profundas. É olhar para essas nossas batalhas emocionais, essas nossas batalhas internas, que às vezes a gente fica brigando com nós mesmas, sabe? E às vezes a gente precisa desse acolhimento ali da nossa sombra e agir mesmo com isso, sabe? Perceber que a gente tem esses dois lados e que a sombra muitas vezes é uma ausência de luz, né? São coisas ali que a gente não quer falar, não quer mexer, e daí isso fica tóxico, isso fica. A gente reprime esse um lado nosso que a gente poderia não, eu aceito isso, como que eu posso canalizar essa força, sabe? De uma forma que seja boa para mim, que me traga vitalidade, né? Porque Marte ele pode falar, por exemplo, como a gente reage. Então, alguém tá te atacando e você tem que reagir no mínimo para se defender, entende? Então, eu acho que é observar como Marte é importante para nós, tá? Não no sentido de reprimir essa força, porque senão realmente a gente fica sem vitalidade, tá? Então, acho que é um dia muito da gente perceber, né, refletir sobre essa nossa escolha, quais batalhas que valem a pena,
que batalhas, que lutas que valem a sua energia, principalmente emocional, tá? Então, o primeiro e único aspecto do dia de hoje vai ser 9h20, que é a lua que ela tá no signo de Capricórnio. Inclusive, ontem fez uma quadratura com o Sol, então ela tá na fase crescente. Eu postei lá no Instagram os temas para cada um dos signos ascendentes que essa lua crescente pode trazer. Então, a partir do signo ascendente, a gente consegue calcular todas as casas. Então, partindo disso, é, eu fiz uma análise ali da casa, da área da sua vida que a lua crescente Capricórnio pode ativar. Então, os temas. Pensando que a fase crescente é muito nesse sentido de desenvolver hábitos, desenvolver comportamentos. O que que você quer que cresça, que desenvolva na sua vida? Então, olha ali a área da sua vida que você tem o signo de Capricórnio, e reflete sobre isso, tá? Lembrando que Capricórnio é regido por Saturno. E Saturno está em peixes, retrógrado no céu de agora, então eu vejo também muito essa busca de uma disciplina emocional, né? Às vezes até espiritual, desse reconhecimento mesmo dos limites das nossas emoções, sabe? Então, perceber ali quando a gente se esgota emocionalmente, às vezes essa questão do excesso de empatia, o excesso, né, desse dissolver no outro, sabe? Dissolver no sofrimento, nas dores do mundo. Então, às vezes a gente precisa entender os nossos limites também, sabe? Nesse sentido. E nas questões do dia a dia também. Então, pensar como estruturar uma relação com as minhas emoções que me traga segurança, sabe? Que não faça eu me perder de mim mesma, eu querer fugir de mim mesma, tá? Que às vezes são alguns aspectos que peixes pode trazer. Então, que práticas que eu posso trazer para o meu dia a dia? Pode ser uma prática espiritual, pode ser uma forma de olhar ali para suas emoções diariamente, né? Perceber como está o seu corpo também, as necessidades dele, tá? Enfim, vamos ver aqui. Então, eu mencionei a Lua em Capricórnio, vai fazer um trígono com a Vênus em Virgem 9h20. A Vênus em Virgem, então, a Vênus ela tá nesse signo que é também um signo de terra, assim como Capricórnio. Então, por isso que tem esse trígono, eles fluem nesse elemento. A terra vai representar tudo que é prático, né? Tudo que é corporal, tudo que é físico, tá? Então, um bom momento ali para a gente pensar, né? Lua nas nossas necessidades corporais, muitas vezes esses respeitos aos limites do nosso corpo, e a Vênus em Virgem valorizando muito essa questão da saúde, do cuidado, dos detalhes, né? Dessa busca de aperfeiçoamento, de melhora. Então, linkar de alguma forma essa disciplina com essa capacidade de organização e de ter prazer também com isso, né? Porque a Vênus vai falar sobre isso. Então, ter um prazer ali no seu dia a dia, sabe? Buscar isso. Que forma? Como que eu posso ter mais prazer? Cumprindo com as minhas responsabilidades, fazendo o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, tá? Então, tem esse fluir entre o nosso sentir Lua e desejar Vênus, né? Também pode ser bom nesse campo das relações, às vezes, para organizar algumas pendências, sabe? Organizar coisas de rotina, organizar essa questão de planejamento mesmo, né? Do dia a dia. Então, acho que flui muito bem nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. Às vezes a lua em Capricórnio ela é mais séria, assim, mais fechada, né? Pensando que a lua vai falar sobre o nosso clima, o humor, o ritmo do dia. Então, às vezes a gente pode ficar realmente mais focada nas responsabilidades, no trabalho, né? Traz uma busca assim de segurança, de estrutura mesmo, tá? Então, às vezes tem esse ar mais fechado. Mas eu penso que esse trígono ele ajuda, né? Traz um ânimo ali, uma certa até vitalidade, tá? Então, focar nessas questões materiais, corporais. Deixa eu ver o que mais. Às vezes pensar também, eu acho que a Lua ela fala muito sobre a questão da alimentação, e Virgem eu penso muito essa questão assim da utilidade, né? Da funcionalidade das coisas. Então, buscar muitas vezes na alimentação coisas que você está precisando, sabe? Ah, eu preciso de energia, alimentos mais energéticos, sabe? Às vezes não necessariamente alimentos, mas, sei lá, ervas, por exemplo, para tomar um chá. Eu acho que Virgem está muito relacionado, assim, com práticas naturais, né, de saúde natural, até de magia natural. Eu acho que é bem interessante para se conectar com isso também, né? Esse poder das ervas, né? Poder dos temperos também, enfim, de tudo que é natural, sabe?
Então, fazer essas escolhas ali que possam também trazer essa segurança, pensando, né, que Capricórnio rege os ossos. Então, alimentos ali que estruturem, ou às vezes que tragam essa sensação de segurança, tipo se alimentar de raízes também, que ajuda muito a aterrar de alguma forma. Virgem está relacionado com o intestino, então me vem assim fibras, né? Ou às vezes perceber também se você tem alguma sensibilidade ali no, né, em relação à digestão e cuidar disso também, né? Favorecer essa, facilitar essa digestão também, né? E essa sensação de segurança, de aterramento, pode ser, a alimentação pode ser uma forma. E comportamentos, né, em geral, que possam te trazer isso. Então, acho que é refletir sobre como trazer esse prazer para essa questão, ter uma disciplina que seja prazerosa também, tá? Pensando, não sei se eu mencionei isso ontem, né? Mas Capricórnio, pela regência de Saturno, está muito relacionado com os ossos, principalmente os joelhos. Então, às vezes, são partes que sensibilizam durante esse trânsito. Então, prestar atenção também nisso. E esse é o único aspecto do dia. Então, o próximo aspecto que a Lua vai fazer, então, depois daí da 8, 9h20, é uma quadratura com Mercúrio em Libra, que vai ser meia-noite e 39. Então, durante todo o dia, ela está aplicando essa quadratura com Mercúrio em Libra. O que não é muito bom nessa questão de comunicação, né, de negociações, de trocas, a quadratura é sempre um conflito. Então, às vezes, é um conflito interno entre as nossas necessidades, a nossa mente, os nossos pensamentos, ou no sentido externo, a gente não se entendendo com a outra pessoa, sabe? Parece que cada um tá falando uma língua, ou às vezes você não tá conseguindo se expressar bem sobre as suas necessidades, né? Tá faltando palavra, enfim. Se você sentir isso internamente, externamente, é um momento, vai passar, calma. E amanhã também, fora isso, o Mercúrio também vai fazer uma quadratura com Júpiter em Câncer, então tende a exageros. Exageros no sentido, às vezes, de expectativas, exageros, às vezes, no sentido de, nossa, é uma coisa ali pequena e você faz ficar enorme, sabe? Então, ter essa atenção também, ter esse cuidado, porque é isso, é um momento, tá? Amanhã também, 16h52, a gente vai ter uma lua em Aquário. Então, a lua já vai sair de Capricórnio, né? Ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Então, já muda também o mood do dia. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então, cuidar durante todo o dia, tá? Que às vezes podem vir esse conflito interno mesmo, essa tensão interna, tá? E às vezes buscar de alguma forma aliar, então, né, essa lua em Capricórnio com Mercúrio em Libra. Então, perceber as suas necessidades corporais, os seus limites, e também perceber essas ferramentas que você pode ter para se equilibrar mentalmente, ou às vezes até falar de uma forma mais harmoniosa com você, né? Porque Mercúrio representa a nossa comunicação, a nossa expressão, a nossa voz, a nossa fala, a forma como a gente fala com nós mesmos, a voz ali na nossa cabeça também. Então, se atentar a isso, né? Porque às vezes Capricórnio pode ser muito rígido. Acho que ontem eu trouxe isso, né? Capricórnio é frio e seco, né? Essa secura às vezes é muito reta, de alguma forma, né? E, enfim, acho que essas são algumas questões para o céu de hoje. Então, prestem atenção na comunicação durante todo o dia, né? Interna, externa. Às vezes pode ser difícil nessa questão ali de organização, de planejamento. Então, busquem alinhar esses dois aspectos ali, olhar para esses dois aspectos, é, do mapa de vocês. E acho que é isso. Se vocês quiserem. Ah, eu esqueci de falar que ontem eu postei vídeos para os trânsitos de outubro, para o signo ascendente, né? Para o ascendente em Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries. Tá faltando Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, que daí eu vou terminar. Então, eu tô trazendo, assim, os principais aspectos de outubro e trazendo um olhar para a casa que está sendo ativada, para os temas que estão sendo ativados para cada trânsito, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas lembrando que sempre para entender mais profundamente tem que ler o mapa inteiro, gente, que a gente não é só o nosso ascendente, mas o ascendente ele é muito relevante porque ele delimita todas as casas, delimita todas as áreas da nossa vida, tá? Então é isso. Tem mais informações sobre os atendimentos lá no Instagram. Olhem lá também post para lua crescente para todos os signos ascendentes. Procurem também pelo seu signo ascendente. Hoje já quero terminar de postar tudo.
É isso, me sigam no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Twitter, que sempre tem mais informações sobre o céu do dia. E até amanhã.